O Brasil tem a maior taxa de transtorno de ansiedade do mundo, segundo a OMS. São quase 19 milhões de brasileiros com transtorno de ansiedade. Hoje eu vou conversar um pouquinho com a doutora Tatiana Brancaleão. Ela é médica, psiquiatra e psicoterapeuta. Ela tem residência médica em psiquiatria pela Faculdade de Medicina do ABC e também residência médica em psiquiatria da infância e adolescência pela Faculdade de Medicina da USP. Oi, Tati, obrigada Olá. por estar aqui com a gente. Tenho certeza que nosso papo vai ser maravilhoso. Esse bom. tema, a gente conversou um pouquinho antes, né? Tem tanta coisa para falar. Sim. Vamos ver se a gente consegue dar uma esclarecida para o pessoal. Obrigada por ter vindo. Muito bom, agradeço o convite. É um prazer estar aqui e falar de um tema tão importante dentro da saúde mental, que são os transtornos de ansiedade. Vamos lá, que eu acho que muita gente tem essa dúvida. O que é ansiedade? Tá. Transtorno, né? Então, vamos lá. Isso é uma pergunta bem bacana para a gente começar. Porque quando a gente fala em ansiedade, a gente fala sobre o tema ansiedade especificamente não é um transtorno. Ansiedade, na verdade, é um fenômeno psíquico absolutamente normal, que é caracterizado por uma sensação de desconforto, de angústia, de apreensão, que pode acontecer frente a algumas situações de perigo, seja esse perigo real ou seja esse perigo potencial. Então, essa vivência chamada de ansiedade é uma vivência absolutamente normal e em algumas situações ela pode ser patológica, ou seja, ela pode estar dentro dos chamados transtornos de ansiedade. Mas a princípio, a ansiedade por si só é uma condição humana normal, absolutamente normal. Desculpa te interromper, eu lembro que acho que a primeira situação que eu me lembro de ter tido, tipo, não é uma ansiedade normal, era quando eu ia pra escola e a gente vinha pra um parque em São Paulo, era do interior, e a gente vinha pra um parque em São Paulo, e eu passava a noite inteira sem dormir, e minha barriga doía de ansiedade. Sim. Então essa é uma ansiedade, tipo, natural, né? Sim, essa é a chamada ansiedade normal, ou seja, você estava antecipando, nessa situação específica não era uma situação de perigo, mas era uma antecipação, Agitação, né? exato, de uma situação importante para você. Então você teve uma série de sintomas antecipatórios, então, dor no estômago, insônia, que caracterizam um quadro de ansiedade, que nessa situação específica é absolutamente normal. Nessa situação, quando que ficaria problemático? Se isso se repetisse no seu cotidiano. Tá. Então, se você tivesse o tempo todo, enfim, mas essa é uma situação ok, normal, de ansiedade. Tá, e aí quando que começa a ser tratado como um transtorno? Na verdade, a gente tem alguns critérios para identificar quando a ansiedade vira um transtorno. Tá. Uma delas é a duração. Então, quando a gente tem essa vivência ansiosa durante muito tempo, isso é um sinal potencialmente indicativo que a gente está falando de um transtorno. Quando essa vivência ela é muito intensa, ela é sentida de uma maneira extremamente sofrida, ela gera prejuízo na nossa vida, seja na nossa vida pessoal, profissional, social, e principalmente quando a gente tem a sensação que a gente não tem controle sobre ela, isso podem ser sinais que possivelmente a gente está falando de um transtorno de ansiedade, não de uma ansiedade normal, enfim, da vivência humana cotidiana normal. Tá. E esse tipo friozinho na barriga que a gente estava falando, tudo mais, ele também pode ser um dos sintomas de um transtorno de ansiedade? Sim, a gente tem, dentro dos transtornos de ansiedade, a gente tem os sintomas físicos, que incluem esse desconforto abdominal, que ele é muito característico dos transtornos de ansiedade na infância e adolescência. Jura? Sim, é muito comum. As crianças, muitas vezes, elas se queixam, por exemplo, de dor abdominal, desconforto abdominal. Então, dentro do capítulo de dor abdominal na infância, uma das causas para desconforto abdominal na infância é transtorno de ansiedade. É claro que assim, aqui eu tô falando... Recorrente, né? Exato, recorrente. Aqui eu tô falando de transtorno de ansiedade, a gente tem que excluir outras causas. Sim. Mas desconforto abdominal e outros sintomas. Então, assim, taquicardia, que é a palpitação, desconforto respiratório, então, indivíduo que aumenta a frequência respiratória, fica dispneico, com dificuldade de respirar, sudorese, mão suada, um desconforto global, uma sensação desconfortável do corpo, formigamento. Então, a gente tem uma série de sintomas físicos que também entram nos chamados transtornos de ansiedade. A crise de pânico, ela está relacionada à ansiedade? Sim.
como eu falei para você, a gente tem os transtornos de ansiedade. Dentro desses transtornos, a gente tem vários transtornos dentro dos chamados transtornos de ansiedade. Um deles é o transtorno de pânico, que ele é caracterizado por uma crise de pânico, que é uma sensação intensa, abrupta de ansiedade, que é caracterizado por esses sintomas físicos que a gente falou agora, então taquicardia, desconforto para respirar, desconforto abdominal, mão fria, gelada, formigamento, uma sensação de morte. Muitas vezes o indivíduo tem a sensação que ele está morrendo, que ele está perdendo o controle, que ele está tendo infarto. Não é raro, inclusive, os pacientes irem para o pronto-socorro, terem certeza que eles estão infartando e eles estão tendo uma crise de ansiedade. Mas o transtorno de pânico, ele é mais do que só a crise de ansiedade. O indivíduo começa a ter essa crise com frequência e ele começa a ter uma mudança de comportamento depois de apresentar essas crises. Então, ele começa a ter preocupação de vivenciar essas crises de novo e ele começa a ter alguns comportamentos para evitar essas crises. Então, assim, eu não vou mais nesse lugar porque eu estou preocupado que neste lugar específico algum dia eu tive uma crise de ansiedade. Então, ele começa a ter uma mudança global de comportamento em decorrência dessas crises. Então, por si só, a crise em si, ela não é um transtorno, mas quando ela acontece com frequência e acompanhado desses outros comportamentos, a gente está falando de um transtorno de pânico. Então, sem dúvida, o pânico é um tipo de transtorno de ansiedade. Então, por exemplo, se eu tiver alguma crise em algum momento, sei lá, uma situação de muito estresse, e eu tiver uma palpitação, uma falta de ar e tudo mais, porém for um caso isolado, não significa que eu tenho um transtorno de pânico. Exato. Não, precisaria acontecer algumas vezes. Com certeza. A gente, para falar então de transtorno, precisa ser frequente, intenso, durar muito tempo e ter esses outros comportamentos. Isoladamente, não. Tá. Não, eu conheço pessoas que pararam de dirigir por causa de pânico, não saíram mais de casa, não atravessar a rua, desde coisas básicas do dia a dia até pessoa que só fica trancada em casa, né? Exato, porque a pessoa começa a desenvolver um comportamento de esquiva, ou seja, ela evita essas situações que potencialmente poderiam dar crise nela e ela evita se expor. Então, nesses casos muito graves, a pessoa chega até não sair de casa, enfim. É super complicado. E quando a gente fala sobre essas crises de pânico, né, algumas situações que as pessoas ficam meio paralisadas, existe, sei lá, alguma técnica, alguma coisa que a pessoa possa fazer para, quando ela tem a consciência, por exemplo, de que está numa crise, alguma coisa que ela possa fazer para sair daquela situação ou aliviar? Tá. Tem alguns comportamentos que a gente pode ter perante as crises. Então, assim, o primeiro ponto que eu considero mais importante é a gente identificar que a gente está experimentando uma crise de ansiedade. É claro que, assim, isso é muito mais fácil para quem já sabe que tem um transtorno de pânico. Quando a pessoa está experimentando pela primeira vez uma crise de ansiedade intensa, uma crise de pânico pela primeira vez, dificilmente ela vai ter essa consciência, olha, estou tendo uma crise de ansiedade. Mas é muito legal a gente, inclusive, falar sobre isso, porque precisa estar no radar da pessoa que se eu estou com 20 anos, estou tendo uma crise de taquicardia intensa, a probabilidade é maior de eu estar tendo uma crise do que eu estar tendo um infarto, né? Mas, primeira coisa, então, identificar. Por que é importante identificar? Porque na hora que você identifica que você está com crise, a crise tem começo, meio e fim. A crise passa. Então, quando você entende que esse processo angustiante, sofrido que você está vivendo é finito, vai passar, esse pensamento por si só ele já te acalma. Então é muito bom você identificar e você saber que vai passar. Fora isso, do ponto de vista mais prático, o indivíduo pode procurar, por exemplo, um lugar calmo para ficar. Um lugar que ele se sente confortável, principalmente, na verdade, idealmente, um lugar que seja arejado, porque muitas vezes os pacientes têm desconforto, as pessoas, enfim, que têm crise de pânico, têm desconforto respiratório. Então, um lugar arejado, um lugar aberto, um lugar que a pessoa se sinta confortável. Primeiro ponto, algumas pessoas têm um relaxamento, têm uma sensação de relaxamento ao fechar os olhos, então, para algumas pessoas, fechar os olhos é importante. Prestar atenção na respiração, então fazer uma respiração profunda, uma respiração calma, diminuir a frequência respiratória, aquela respiração que a gente chama de respiração diafragmática, enfim, aquela respiração que é mais profunda, longa, né? Mais longa, isso é importante. O indivíduo prestar atenção na musculatura, porque geralmente nas crises o indivíduo fica muito tenso, então você olhar
prestar atenção no seu corpo e tentar relaxar é algo muito importante também. E, por fim, tem uma técnica muito legal que chama Mindfulness, que é uma meditação, enfim, mas é uma técnica que a gente pode aplicar em diferentes contextos, que é basicamente prestar atenção no que você está vivendo. Exato, você prestar atenção em alguns estímulos do seu próprio corpo ou do seu ambiente. Então, por exemplo, você está sentado, você está respirando fundo, você está relaxando o seu corpo, você está lembrando que a crise vai passar e você começa a prestar atenção nas sensações do seu corpo. Então, assim, olha, agora eu estou com o pé no chão, deixa eu prestar atenção no meu pé encostando no chão, deixa eu prestar atenção no meu bumbum encostando a cadeira. Quando você começa a desfocar a sua atenção para um fator externo, isso ajuda a relaxar. Então, a gente sabe que essa técnica de prestar atenção nas próprias vivências físicas, ela ajuda a passar pela crise de ansiedade de uma maneira mais tranquila. Ótimo. Enfim. Eu sei que tem também uma coisa que eu já li que fala, tipo, para você procurar 5 coisas que você possa tocar, que acho que tem um pouco a ver com isso, né? 5 coisas do Sem seu dúvida. corpo, 5 coisas que você consiga alcançar, tocar, né? Sem dúvida. Isso está relacionado com o mesmo princípio, que é você focar a atenção a algo externo para você relaxar. Então, sem dúvida, focar a visão ou focar na sensação física ajuda. Me responde uma coisa que eu acho que vai ser esclarecedora para muita gente. Quais são os tipos de ansiedade? Eu tenho uma curiosidade também sobre TAG, que fala, que é transtorno de ansiedade generalizado. Sim. O que é exatamente? Tá. Então, assim, como eu disse para você, tem esses vários transtornos de ansiedade e os mais comuns do adulto são... Vamos começar por esse que você tem interesse, que é o transtorno de ansiedade generalizada, que é o TAG. Tá. Que basicamente é um padrão persistente. Na maior parte do tempo, o indivíduo fica preocupado, tenso, antecipando uma série de situações futuras, seja a curto prazo, a médio, longo prazo. Então, basicamente, resumidamente, o indivíduo que fica tenso o tempo todo, preocupado. É aquela sensação, relaxa, né? exato, que o indivíduo nunca relaxa. O indivíduo portador de TAG, ele tem a sensação que ele nunca está aqui no presente vivendo. Ele está o tempo todo antecipando o futuro, né? Tanto que às vezes a gente fala que o ansioso, a gente, né, psiquiatras, psicólogos, a gente brinca que o ansioso, a gente ilustra, na verdade, que o ansioso ele vive no futuro. Muitas vezes ele fica com um funcionamento psíquico tão antecipatório para o futuro que ele não se concentra no que ele está fazendo. Sim. Então, esse é o TAG. A gente tem alguns outros transtornos, eu vou citar os principais, né, para não ficar tão cansativo. Então, a gente tem a fobia específica, que é quando o indivíduo tem um medo intenso, uma sensação de ansiedade intensa frente a uma situação específica ou um objeto específico. Por exemplo, pessoas que têm medo de voar. Então, a pessoa tem fobia de voar. Ela tem uma série de comportamentos, via de regra, para evitar voar. Então, ela escolhe um emprego que evite voar, ou quando ela se submete a algumas situações que é inevitável voar, ela tem um sofrimento muito grande, tem uma série de sintomas antecipatórios na noite anterior, nos dias anteriores. Então, isso, por exemplo... Isso é super comum de avião, né? Exato, avião super comum, altura, alguns animais peçonhentos têm também. Então, essa é a fobia específica. A gente tem também o transtorno de ansiedade social, que nada mais é do que uma ansiedade, um medo frente a algumas situações sociais e situações sociais que o indivíduo tem uma preocupação de estar sendo julgado. Mesmo que isso não é tão consciente, não necessariamente o indivíduo vai ter essa percepção que ele tem medo de ser julgado. Mas vou dar um exemplo. Numa apresentação de trabalho, numa exato. A pessoa começa a ter uma série de sintomas desconfortáveis porque precisa se apresentar. Ou numa situação de falar na frente dos outros, falar em público, enfim. Então, esses são alguns exemplos. A gente tem também alguns outros transtornos. Eu vou dar um exemplo de um que é importante, que muitas vezes está relacionado com um transtorno de pânico, que é a agorafobia, que na verdade é um medo, uma ansiedade intensa relacionado à exposição frente a algumas situações, e algumas situações que o indivíduo tem medo que ele não possa ser socorrido se acontecer alguma crise com ele ou que ele não possa pedir ajuda. Então, por exemplo, ansiedade de lugares abertos,
frente a multidões, ou situações de transporte público, ou que tem muita gente. Também, não. Exato, dirigir também. É claro que dirigir especificamente não entra, não é um critério diagnóstico de agorafobia, mas sim pode, mas isso sem dúvida nenhuma, algumas pessoas deixam de dirigir porque tem ansiedade e isso faz parte do transtorno de ansiedade, limitar, ter um comportamento de esquiva frente a alguma determinada situação. Mas eu não sei se faz sentido, mas de repente a pessoa avaliado por que ela não quer dirigir. Ou porque ela tem tipo, agorafobia que tem muito medo de não ter ninguém para socorrer, ou estar sozinho e tal. Sim. Ou pelo fato de, putz, será que eu sou bom motorista? Medo dos carros e tal, que eu acho que é diferente, né? Com certeza. A gente sempre tem que identificar o que está por trás dessa queixa de ansiedade do indivíduo. Na verdade, isso é um dos princípios básicos da psicoterapia, a gente entender a fundo o que representa na vida desse indivíduo esse sintoma. Então, a gente entender, para começar, o contexto que a ansiedade acontece na vida do indivíduo é importante. E existe alguma doença, a gente falou sobre infarto e tal, mas existe alguma doença, alguma que possa causar ansiedade ou ser confundida com ansiedade? Sim. A gente tem, dentro da própria classificação de transtorno de ansiedade, a gente tem um tipo de transtorno de ansiedade que ele é provocado por uma outra condição médica. Então, existem algumas patologias específicas que podem cursar com ansiedade. Então, por exemplo, algumas doenças metabólicas. Uma pessoa que está com uma hipoglicemia, ela pode ter, manifestação de ansiedade. Uma pessoa que está com hipertiroidismo, com funcionamento exacerbado da tiroide, pode ter sintomas de ansiedade. Uma pessoa que está com alguns problemas específicos cardiológicos ou pulmonares, essa pessoa também pode cursar com ansiedade. Então, existem diversas condições clínicas não psiquiátricas que podem cursar com ansiedade. E esse ponto é bem interessante, por quê? Porque isso indica sempre a importância, via de regra, da gente entender do ponto de vista médico se existe alguma causa que explique, não psiquiátrica, que explique esse quadro de ansiedade. Via de regra, é sempre importante que a gente faça uma avaliação clínica do paciente e exclua que essa manifestação dele de ansiedade ou dela de ansiedade, não importa em qual contexto esteja, a gente checar se não tem nenhuma causa orgânica que provoque a ansiedade. Por isso que é tão importante uma consulta completa com o profissional, né? Sim. Eu ia te perguntar, inclusive, como é feito o diagnóstico? Tá. Como é avaliado isso? Tá. Então, assim, o diagnóstico dentro da psiquiatria é o diagnóstico que a gente chama de clínico. Então, a gente vai coletar informações do histórico do paciente, da história familiar do paciente e avaliar o quadro clínico do paciente. A partir disso, a gente vai fazer uma série de exames, basicamente, para excluir outras causas, essas causas, exato, que podem cursar com ansiedade, e a partir disso a gente tem o diagnóstico. Então, basicamente, uma avaliação médica, num contexto ideal, é sempre importante, porque a gente precisa excluir essas outras causas possíveis, né? Então, um diagnóstico, por exemplo, ele pode levar semanas ou meses até para concluir? Sim, na verdade, assim, o diagnóstico na psiquiatria, ele é chamado de um diagnóstico longitudinal. Tá. Então, assim, por mais que muitas vezes, a princípio, no primeiro atendimento, fique muito claro que o paciente tem características que são compatíveis, por exemplo, com transtorno de ansiedade, para a gente fechar esse diagnóstico com 100% de clareza, a gente precisa fazer uma avaliação completa do indivíduo, inclusive fazendo isso que você citou anteriormente, entender exatamente como que esse sintoma está presente na vida do indivíduo. Não basta o indivíduo chegar e falar, oi, tô com ansiedade. A gente precisa entender o que ansiedade significa para esse indivíduo, qual o contexto que isso está acontecendo e a partir disso a gente fazer o diagnóstico. Então, a princípio, o diagnóstico ideal, ele é feito de maneira longitudinal, ao longo do tempo. Não, acho até importante a gente falar isso para a pessoa
Às vezes também não identificar alguns sintomas aqui de ansiedade e se Sim. autodiagnosticar. Por exemplo, estou com ansiedade. Sim. Isso é um caminho, né? Sim. Esse papo é um caminho para a pessoa, às vezes, procurar uma ajuda profissional. Mas é importante você falar que precisa ter alguém acompanhando, até porque pode levar um tempo, né? Sim. Então não é só ler na internet alguma coisa, ou ver o vídeo, né? Com certeza. Então a gente saber que existe, isso é muito importante, porque ter esse conhecimento é uma das formas que levam a gente a procurar ajuda. Mas ler ou e se identificar, também, né? Ou ficar alerta, mas ler e se identificar, isso não fecha o diagnóstico. Enfim, com certeza. Eu ia te perguntar também, são vários tipos de ansiedade, você falou alguns, né? Mas no geral, como é feito o tratamento para ansiedade? Tá, então assim, a gente tem dentro, inclusive da psiquiatria geral, eu ouso a pegar a psiquiatria geral e isso inclui os transtornos de ansiedade. A gente tem 2 pilares básicos para o tratamento das doenças mentais, que são os tratamentos medicamentosos, que não são todos os pacientes que vão ser medicados, existem algumas situações específicas que existe a indicação para medicação, e o tratamento psicoterápico, a psicoterapia, né? Independente da linha, enfim, a gente considera que esses 2 pilares no mundo ideal, são essenciais para a gente tratar qualquer transtorno mental. Então, esse é o básico do atendimento de um transtorno de ansiedade. Mas a gente tem uma série de outras condutas que são muito importantes também, que a gente pode usar para tratar os transtornos de ansiedade, enfim, né, ferramentas muito importantes nesse contexto, que é a atividade física, que é a meditação. A gente tem muita evidência hoje de outras formas, outros tipos de meditação, então o tai chi, o yoga, a gente tem bastante estudo em cima disso que tem evidência positiva em cima da ansiedade. A gente pode ficar mais alerta em relação à nossa alimentação, isso que eu ia falar. A alimentação contribui, enfim, então a partir desse pilar de atendimento médico, atendimento psicoterápico, potencialmente medicamentoso em algumas situações né, todo esse bolo de tratamento, isso é bem interessante. Resumindo, são várias alternativas, né? Por isso que é importante ter o diagnóstico exato feito por um profissional. A ansiedade, ela está ligada a algum fator genético? Qualquer pessoa pode desenvolver? Como funciona? Os transtornos de ansiedade estão ligados a componentes genéticos, então a gente já identificou uma série de genes que estão relacionados com a vulnerabilidade de desenvolver um quadro ansioso. Então a gente nunca desenvolve um transtorno de ansiedade se a gente não tem vulnerabilidade genética para desenvolver isso, tá? Então qualquer transtorno mental que a gente desenvolva, a gente precisa ter uma série de características biológicas que predispõem à ocorrência desse transtorno. Mas a gênese, a causa do transtorno ansioso, ela é multifatorial. Então tem o componente genético e tem alguns outros componentes que podem fazer parte. Existe alguma substância ou algum alimento que possa piorar ou agravar a ansiedade, caso a pessoa tenha, ou até desenvolver, não sei? Sim, a gente tem, ainda dentro dos transtornos de ansiedade, um tipo de transtorno de ansiedade que é induzido por substâncias. Então, várias substâncias psicoativas, substâncias que agem no cérebro, sejam elas substâncias lícitas ou ilícitas, elas podem induzir a um transtorno de ansiedade. Não todas, mas existe um número muito grande de substâncias que já foi associada ao desenvolvimento de transtorno de ansiedade. Vou dar alguns exemplos. Cafeína, por exemplo. Algumas pessoas tomam café e tudo bem, a pessoa tem uma boa tolerância e não sente, mas para algumas pessoas específicas, tomar determinadas quantidades de café pode não ser legal. Álcool, por exemplo. O álcool é um ponto interessante, porque ainda que muitas pessoas tenham uma sensação de relaxamento quando usam álcool, inclusive algumas pessoas, entre aspas, usam álcool para se medicar, porque ficam ansiosas em situações sociais, usam álcool para se medicar, a gente sabe que, ainda que quando a pessoa está fazendo uso de álcool, ela sente esse relaxamento nesse primeiro momento, a médio e longo prazo o indivíduo pode ter
uma resposta ansiosa rebote. Então, num segundo momento, ficar ansioso. E várias outras substâncias, enfim, a gente tem listado que pode provocar. Ou até criar uma dependência, de repente? Sim, com certeza. Qualquer substância psicoativa, tem algumas substâncias psicoativas específicas que podem gerar dependência e uma série de, né, dentro dessas substâncias psicoativas, um dos critérios que essas substâncias podem causar dependência é essa substância fazer mal para o indivíduo. E uma dessas manifestações pode ser ansiedade. Então, quando você usa uma substância que faz mal para você, isso é indicativo que não é um uso legal da substância. Né? E esse universo da dependência ele é amplo, mas a gente pode resumir dessa forma. Bom, e hoje tem sido muito falado nas redes sociais e quando a gente vê alguma notícia com conteúdo sensível, as pessoas sinalizam, né, gatilho. O que é um gatilho? Tá. Então, os gatilhos, que nesse contexto são os gatilhos emocionais ou os gatilhos mentais, são agentes externos que podem ser representados ou por figuras, ou por imagens, ou por comportamentos alheios, e que, de alguma forma, alteram o estado mental do indivíduo. O estado mental a gente pode caracterizar pelos pensamentos do indivíduo, pelas emoções desse indivíduo e pelo comportamento. Então, é quando ele se depara com algo externo a ele e ele tem uma mudança do estado mental dele. Então, esses são os gatilhos. Tá. E o gatilho, ele é necessariamente um sentimento ruim ou ele pode ser positivo, por exemplo? Tá. Apesar de muitas vezes na internet a gente falar de gatilho somente dentro do contexto negativo, na verdade os gatilhos eles podem ser tanto positivos quanto negativos. Então a gente pode ter contato com agentes externos que trazem uma sensação boa, que trazem pensamentos bons, que remetem a gente a fazer comportamentos bacanas. E esse está dentro do chamado gatilho positivo, gatilho saudável, enfim. Mas tem também os gatilhos negativos. E nesse contexto específico, é muito legal a gente aprender a reconhecer os nossos próprios gatilhos, né? Porque essa é uma forma da gente se proteger, enfim. Por exemplo, vê se faz sentido. Um gatilho positivo pode ser, sei lá, se eu sinto algum cheiro muito específico e ele me transporta para minha infância. Eu tenho muito isso. Sim. Então é como se eu tivesse viajado lá para minha infância mesmo. Vem tudo na minha cabeça. Isso pode ser considerado um gatilho? Totalmente, um gatilho positivo que você teve o agente externo que foi esse cheiro que te remeteu a uma série de experiências boas no passado e você é inundada por emoções positivas. Então, você tem uma sensação de bem-estar e muitas vezes você pode se comportar baseado nessa sensação de uma maneira diferente. Então, nossa, senti esse cheiro, eu tô com vontade de comer aquilo que eu comia quando eu era criança ou vivenciar aquilo que eu fazia quando eu era criança. Então, esse gatilho é legal e é um ótimo exemplo de gatilho positivo. Legal. Quando eu abri uma caixinha de perguntas no meu Instagram, eu recebi muitas perguntas, muitos relatos de algumas pessoas falando: olha, eu não me sinto tão bem, mas eu não sei exatamente se eu devo procurar ajuda, eu não sei se eu preciso de ajuda. Eu vejo que tem muita gente que ainda fica insegura de procurar uma ajuda profissional. Então, o que é importante a pessoa avaliar e ter em mente para tomar a decisão, a atitude de procurar uma ajuda? Tá. Então, assim, a primeira coisa é reconhecer que o que você está experimentando pode estar te atrapalhando. E quando você começa a entender, né? Quando a gente fala sobre ansiedade, isso é uma forma de você ter esse conhecimento e guardar aqui na sua pasta de conhecimento para quando você se deparar, possivelmente, com alguma situação que você experimente essas sensações e elas sejam duradouras, intensas, que te prejudiquem, que te atrapalham, você procurar ajuda. Então, a primeira coisa é reconhecer que tem um problema. Sem dúvida nenhuma, é muito importante, a partir disso, procurar ajuda, seja ajuda de um psiquiatra, seja ajuda de um psicólogo. E uma coisa que eu acho muito interessante nessa pergunta, que é uma coisa que eu venho até refletindo durante um tempo. Eu percebo que as pessoas, muitas vezes, elas ficam numa ânsia tão grande de se diagnosticarem, que elas às vezes querem ter certeza do diagnóstico antes de procurar um colega para procurar ajuda. Então, assim, as pessoas querem saber 100% dos sintomas. E tem uma parte muito legal do conhecimento, que é exatamente isso que a gente está falando agora, que assim,
putz, na medida que a gente sabe o que é a ansiedade, a gente pode entender o que está acontecendo com a gente e isso levar a gente a procurar ajuda. Mas eu acalmo as pessoas, né, e tendo ter essa orientação para os meus pacientes, que assim, pô, você identificou que algo não está legal, vai procurar ajuda. Então, se está na dúvida, a minha principal orientação é, se tem dúvida que possivelmente está com transtorno de ansiedade ou que tem algo que não está funcionando legal na sua vida, procura ajuda. Então, na dúvida, procura. Não, e uma coisa que eu vejo acontecer muito é que as pessoas, a ajuda profissional às vezes é a última coisa que elas fazem. Então, antes, conversa com um monte de gente, pesquisa na internet e às vezes isso pode, não sei, ajudar até a piorar a situação que a pessoa tá, trazer um pouco mais de ansiedade, porque a gente lê de tudo, né, na internet, Sim, conversando sim. com as pessoas também. Exato. Então, às vezes você tá postergando o seu diagnóstico pessoal e pirando na internet, né? Porque tem coisa pra gente ficar doido lá. Com certeza. Então, assim, a gente tem que utilizar a nossa rede de apoio para compartilhamento, para dividir. Então, a gente dividir o que a gente está sentindo com as pessoas importantes da nossa vida, isso é importante. Tá. Mas não no sentido de postergar. Então, a minha orientação é, na dúvida, procure um profissional. Perfeito. Isso não exclui que você pode falar com as pessoas importantes sobre o que você está sentindo, mas assim, tem que procurar. Até para se sentir acolhido, até né? para se sentir, sem dúvida. Eu gosto muito de trocar, às vezes, assim, sobre tudo, sobre emocional, maternidade e tal, porque eu acho que, às vezes, encontrar uma pessoa naquela situação te traz uma leveza. Puxa, não sou só eu, né? Por isso que eu falo disso na internet também. Sem dúvida. Por isso a importância da gente estar falando disso aqui, mostrando os dados, né? Quantas pessoas sofrem de transtornos, depressão, ansiedade. Então, muita gente que está passando por isso, às vezes tem vergonha, não quer procurar ajuda. Então, saibam que é muito comum, apesar de ser super difícil, muito triste. Tem crescido pra caramba, então não é um problema, uma vergonha procurar ajuda, né? Sim. Ô Tati, além de procurar ajuda profissional, claro, psicólogo, um psiquiatra, existem outras alternativas, de repente alguma solução gratuita, algo que as pessoas possam procurar para ter um apoio, um auxílio? Tá. Então, assim, aqui no Brasil, em termos de saúde pública, a gente tem os CAPs, que são Centros de Atenção Psicossocial, que estão espalhados pelo nosso país. E ele é um centro de referência, enfim, dentro do SUS para atendimento de transtornos psiquiátricos. Então, você pode procurar o CAPS do seu município, especificamente da sua região, para procurar ajuda. Então, essa é uma ferramenta importante de todo mundo saber para procurar ajuda. Isso. E também, muitas vezes, no próprio município, na própria cidade do indivíduo, existem faculdades de psicologia ou faculdades de medicina que têm residência médica de psiquiatria, enfim, que fazem atendimento da população. Então, existem muitos centros de formação, por exemplo, de psicólogos ou psiquiatras que atendem a população. Então, vale a pena também fazer essa busca ativa dentro do município e agora, atualmente na pandemia, com os atendimentos online regulamentados, enfim, para todas as áreas, fazer uma busca ativa, porque existem diversos centros que fazem o atendimento social quando a pessoa não tem possibilidade de procurar um convênio ou um atendimento particular. Se você se identificou com algum desses sintomas que a gente colocou aqui, é super importante você procurar uma ajuda profissional. E a gente vai deixar aqui embaixo também na descrição alguns sites e informações complementares para que você possa procurar a ajuda mais próxima de você. Tati, muito obrigada pelo seu tempo, por ter vindo aqui conversar com a gente. Foi maravilhoso. Tinha tanta coisa pra gente falar, né? E esse foi o nosso último episódio. Se tomara, né, que seja da nossa primeira temporada. Então, estamos fechando com chave de ouro, com uma profissional que eu admiro pra caramba. Foi super gostoso o papo. Muito obrigada mesmo. Obrigada. Até a próxima, né? Tchau, gente. Tchau, tchau. Um beijo. Eu espero que vocês tenham gostado.